depois, né, a gente está conseguindo, depois eu vou disponibilizar, também é uma coisa nova que a gente está fazendo. Se vocês quiserem gravar também, é só me avisa que eu tenho que liberar por aqui, tá bom? Algumas questões de ordem técnica. Esse aplicativo, ele é um pouco pesado, então dependendo do seu equipamento, ele pode travar. Qual que é a sugestão que a gente está dando? Que você feche tudo os outros aplicativos. Então o celular, normalmente, ele funciona com vários aplicativos abertos, né? WhatsApp, tudo que você vai abrindo, ele vai ficando em segundo plano. Então você fecha tudo, né? Você sabe fazer isso, e fica só com esse aplicativo aberto. Isso é uma forma dele não travar. A mesma coisa no computador. Então feche todos, né, sugestão, feche todos os outros navegadores, tudo que você tiver aberto aí para poder ele funcionar só com esse aplicativo e aí não travar. Outra coisa que pode fazer com que o seu aplicativo trave também é a internet. Então, se você retirar a sua câmera, né, o seu vídeo, a internet vai melhorar. Por quê? Porque você vai, né, imagina, você está recebendo o sinal, meu sinal de áudio e o meu sinal de vídeo. E você está mandando para mim sinal de vídeo. Então, se a sua internet está travando, você cancela a sua câmera e fica só me ouvindo, né, me vendo, que pode ser que melhore. Se continuar travando, eu vou cancelar a minha câmera e a gente fica só com áudio, para que todo mundo consiga ouvir, tá? Aí eu preciso de um feedback de vocês. Tá todo mundo ok? Né? Vamos continuar, vamos começar a aula. Como era uma primeira aula em que eu não sabia se todo mundo ia conseguir acessar ou não, como é que ia ser a questão de quórum, né? De conseguir o pessoal, eu resolvi fazer uma revisão. Tá? Então a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos que foram vistos na aula passada e vou prosseguir com a matéria nova conforme o andamento da aula, né, permitir. Tá? Lembrando, a gente está aqui na segunda, né, empresa, ou Direito Empresarial 2. O que vai cuidar o Direito Empresarial 2? O Direito Empresarial vai cuidar das sociedades. Na verdade, vai cuidar especificamente de uma sociedade, que é a sociedade anônima. Né? O direito empresarial é muito vasto, né, muito grande, tem várias áreas, né, ou sub-áreas. Então, o direito empresarial tem a parte de sociedades, que é chamado de direito societário, que é que cuida ou regula sociedades. O pessoal depois vai ter, semestre que vem, direito empresarial cambial, ou direito cambiário, que vai regular os títulos de crédito. No quarto semestre de empresarial, empresa 4, você vai estudar o direito falimentar, também chamado de direito recuperacional, que cuida da falência e da recuperação de empresas. Então a gente está estudando o direito societário. Direito societário é muito importante. Por quê? Porque muitos dos empreendimentos, né, das atividades empresariais que acontecem na sociedade hoje é feito, né, ou são feitos através de sociedades. É importante a gente relembrar o que é uma sociedade. Então, o Código Civil estabeleceu lá, né, no artigo 981, que celebram contratos de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam, né, contribuem com determinada atividade e partilham o resultado dessa atividade. Então imagine, eu, né, me associo ao Pedro e a gente resolve montar uma loja no shopping Santa Cruz. A gente pode fazer isso através de uma sociedade. É uma opção, né, nossa em fazer isso em conjunto, em fazer isso associadamente, em fazer isso em sociedade. Então, regra geral, as sociedades são a união de duas ou mais pessoas para o desenvolvimento de determinada atividade. Ok? As sociedades, elas não são todas iguais. Eu tenho vários tipos de sociedades. O Código Civil estabelece diversos tipos de sociedade e as pessoas vão escolher, né, dentre as sociedades existentes, aquelas que melhor, né, atendem às suas necessidades. Algumas sociedades são pensadas, desenhadas pelo legislador para atividades
menores, atividades mais simples, atividades desenvolvidas por poucas pessoas, como é o caso de uma sociedade limitada, como é o caso de uma sociedade em conta de participação, como é o caso de uma sociedade, né, simples. Outras sociedades são pensadas e desenvolvidas e reguladas para grandes empreendimentos, para grandes negócios, para a união de muitas pessoas. É exatamente o caso da sociedade por ações. Então, nesse semestre, a gente vai se dedicar ao estudo da sociedade por ações, que são sociedades pensadas para grandes empreendimentos, são sociedades pensadas para grandes, né, negócios. O Código Civil pouco regula esse tipo de sociedade, tem alguns artigos, só muito poucos. E essa sociedade está regulada principalmente em uma lei especial, em uma lei esparsa, chamada de Lei 11.101 de 2005. A Lei 11.101 de 2005, ela, perdão, pessoal, 6404, né, desculpa. A Lei 6404 de 76, falei o número errado. Ela regulamenta a lei das sociedades anônimas, né? A lei da sociedade, na verdade, a lei de sociedade por ações. A sociedade por ações é um gênero, né, que eu tenho duas espécies, as sociedades anônimas e a sociedade em comandita por ações. O que vai caracterizar a sociedade por ações é justamente ela ser formada, né, por ações. O que é uma ação? É a pergunta que a gente, né, faz a seguir. A ação é, né, a menor parte de uma sociedade. Toda sociedade é composta por capital social. E segundo a lei, esse capital social vai ser dividido em frações. Eu tenho dois tipos de frações. Eu tenho as frações chamadas de cotas e eu tenho as frações chamadas de ações, perdão. Então, eu vou olhar para uma sociedade, seja ela qual for, e vou olhar que ela vai ser composta por capital social. O que é capital social? É o patrimônio, não é isso? São o dinheiro e os bens que os sócios destinam para montar aquela sociedade. A lei diz que eu, né, tenho que fracionar esse capital social numa menor parte. E essa fração vai ter um nome. Ou vai ser cota ou vai ser ação. Se a sociedade for por ações, é justamente porque a sua fração menor é uma ação. E se a sociedade for em cotas, também é porque a sua sociedade é uma sociedade de cotas. E isso vai ter algumas diferenças que a gente vai estudar. Por exemplo, a sociedade em cotas, né, traz a responsabilidade limitada do seu... a sociedade por ações traz a responsabilidade limitada do seu acionista, que é o nosso caso. A ação tem como característica, né, a limitação, responsabilidade patrimonial do acionista. Então, vamos dar um exemplo. Se eu comprar ações da Petrobras, significa dizer que eu não respondo pelas dívidas da sociedade, né, anônima, no caso a Petrobras, exceto por aquilo que eu me comprometi a investir, ou efetivamente investir, que é, no caso, aquele valor que eu comprei as ações. Então, se eu comprar 100 mil reais da Petrobras, e com essa crise, por exemplo, a Petrobras vir a falir, e ela vir a ficar devendo às pessoas, a minha responsabilidade com essas dívidas é apenas os 100 mil reais. Ela ficou devendo 1 milhão de reais, 100 milhões de reais, não importa. Eu vou pagar apenas 100 mil. Na verdade, eu vou perder o que eu investi. Isso é minha responsabilidade. Isso é uma característica de uma responsabilidade por ação. Outra característica muito importante da ação também é a sua fácil negociação. A ação ela pode ser transacionada livremente. A ação ela pode ser negociada livremente. Então, isso é verdade que hoje, né, se a sociedade anônima for aberta, a gente vai estudar isso depois, as sociedades anônimas podem ser abertas e fechadas, eu posso, né, simplesmente
entrar no meu home broker, tem alguém me ligando, né? O pessoal nem me liga, mas hoje na aula o pessoal fica ligando desesperadamente. Não sei se é algum aluno da aula, aí eu fico preocupado. Eu posso simplesmente transacionar as ações, não é isso? Eu quero ser acionista da Petrobras. O que eu faço? Eu abro uma conta em uma corretora, eu vou entrar no sistema da corretora que se chama Home Broker e vou dar uma ordem de compra. Eu vou dizer, ó, corretora, né, que é o intermediário, compre lá no mercado de ações 100 ações da Petrobras para mim. E ela vai comprar pelo valor que eu estipulei ou pelo valor de mercado e eu vou depositar o dinheiro na corretora e eu vou ser titular daquelas ações a partir né, que a compra foi efetuada. Existe um processo de liquidação, mas depois eu explico isso. Então, eu dei a ordem, a corretora, que é a minha intermediária, vai lá no mercado e compra as ações e eu passo a ser titular. Ou seja, uma outra característica das ações é justamente essa fácil negociação, essa livre negociação. Se alguém for sócio aí de uma sociedade de cotas, sabe que não funciona assim. Então, se eu for sócio do Pedro numa loja aí no Shopping Santa Cruz, através de uma sociedade limitada, por exemplo, e se o Pedro quiser vender as cotas deles para outra pessoa, né, primeiro que eu vou ter que concordar. Isso não acontece com a Petrobras. Né, os acionistas não precisam concordar quando um acionista está vendendo a ação. E segundo, que a gente vai ter que formalizar isso através de um contrato. Então, na verdade, já existe um contrato que formaliza a minha sociedade com o Pedro, e quando ele sair e ceder as suas cotas, né, para a Rafaela, ele vai precisar, né, ou a gente vai precisar formalizar uma alteração contratual com a saída do Pedro e a entrada da Rafaela na sociedade. Então perceba, né, que há questões específicas que diferenciam os tipos de sociedade. Então, uma das diferenças da sociedade, né, por ações é essa, né, uma outra diferença, qual seja a facilidade na negociação. Ela é pensada, estruturada de uma forma em que o acionista pode comprar e vender as ações sem alteração no seu ato constitutivo, né, que no caso é o estatuto, e sem anuência dos demais sócios. Olha só que interessante, né? Sem regra geral, tem algumas exceções. Então, deu para perceber, né, como é que é interessante esse modelo societário? As sociedades anônimas, né, ou as sociedades por ações, elas são antigas no mundo, né? Elas surgiram da necessidade de eu ter dois tipos de sócios. Eu tenho a necessidade de ter dois tipos de sócio na sociedade anônima. O sócio administrador, o sócio empresarial, o sócio que efetivamente toca o negócio, e eu tenho o sócio investidor, o sócio capitalista. No caso da minha sociedade com o Pedro, não é assim, né? Depende, né? Mas no meu exemplo não será. Ambos os sócios são administradores, ambos vão lá na sociedade tocar o negócio, ambos constam no contrato social como gestores ou administradores da sociedade. Ambos representam a sociedade, né, perante um banco, por exemplo, perante a assinatura da sociedade no contrato de trabalho do funcionário. Na sociedade anônima, né, ou na sociedade por ações, né, anônima é um exemplo, uma espécie, você não vai ser dessa forma. Eu tenho dezenas, centenas ou até milhares de acionistas. Com certeza, apenas alguns serão os administradores. Muitas vezes o administrador nem é um sócio, pode ser alguém do mercado. Então imagine, a nossa sociedade anônima, Petrobras, ela tem entre o conselho de administração sócios, mas na diretoria, né, os que são os administradores, não precisa ser necessariamente um acionista. Entre os acionistas da Petrobras não tem ninguém que é do direito, e eu preciso de um diretor jurídico. O que a Petrobras vai fazer? Vai contratar um diretor jurídico no mercado, vai contratar um profissional. Né? Normalmente, né, os presidentes das grandes companhias não são necessariamente acionistas, até podem ser, mas não necessariamente, não é um requisito, porque eu preciso de alguém do mercado que faça isso, que atue. Então, uma sociedade anônima, eu tenho dois grupos de sócios. Aqueles que têm interesse, né, que poderão ou não ser os administradores, gestores, vão atuar no dia a dia da empresa,
vão ser ou vão nomear os diretores, os administradores, e aqueles sócios que não têm interesse de fazer isso. Aqueles sócios que o interesse é apenas e exclusivamente por uma questão capitalista, né? É chamado de sócios capitalistas. É o sócio investidor. Ele quer investir naquele negócio porque ele acredita no negócio, acredita que o negócio vai dar resultado. Ele quer investir naquele negócio porque ele vai ter um lucro com aquele negócio. Então, quando eu compro uma ação da Petrobras, é porque eu acredito que eu vou ter um lucro. Basicamente, tem duas formas de eu lucrar com essa ação, né, dessa Petrobras. Com a valorização da empresa. Então, eu comprei uma ação por 10 e a empresa cresceu e se valorizou, e, consequentemente, o preço da minha ação também valorizou. Então, eu posso vender essa ação hoje por 20, por exemplo, né? Ou eu posso lucrar também com a política de dividendos da empresa. O que são dividendos? É a parcela do lucro da empresa que é dividida entre os acionistas. As sociedades, elas vão exercer a sua atividade por determinado período, né? Imagine um ano, por exemplo. Esse período é chamado de período de estatuto social. É o chamado, né, período de exercício social, perdão, é o exercício social. Esse exercício social nesse exercício social vai ser apurado o lucro ou o prejuízo, né? O resultado, na verdade, da empresa. Se a empresa teve lucro, alguma coisa vai ser feita com esse lucro. Esse lucro pode ser devolvido aos acionistas através, né, do dividendo. Esse lucro pode ser reinvestido na empresa. Depende do tipo de empresa e o momento que ela vive. Mas, normalmente, as empresas distribuem uma parte do lucro aos acionistas através de dividendo e reinvestem uma outra parte. Se a empresa está no começo, né, isso acaba não acontecendo. Se a empresa está no começo, ela acaba reinvestindo todo o seu lucro, como é o caso, né, de algumas empresas que estão no começo. Tem empresa que nem está tendo lucro e continua reinvestindo dinheiro dos investidores, como é o caso da Uber, por exemplo. Então, eu tenho lucro com uma ação, né, de uma empresa que eu comprei de duas formas. Ou com a valorização do preço da ação, porque a empresa se valorizou, ou com a divisão dos lucros que eu recebo. Certo? Então, eu sou um sócio, o quê? Capitalista, né? Ou também chamado investidor. Para mim, não me interessa, né, a gestão da companhia. Seja porque eu não entendo do negócio, seja porque eu não tenho tanta participação na empresa, né, não importa a razão. Mas para mim, né, essa gestão, ela não interessa. Né? Muita gente faz isso. Investe visando apenas o lucro, como eu disse, visando apenas ter uma remuneração através dos dividendos. Isso sempre foi assim, desde o início dessas empresas. As primeiras sociedades por ações que surgiram foram as chamadas companhias ocidentais, né? A gente vai saber disso, inclusive que o Brasil, né, teve as companhias das Índias, lembra disso, né? Então, o que acontecia antigamente? Principalmente os portugueses, mas também outros países, né, espanhóis, eles organizavam as navegações, que eram expedições marítimas, né, em busca de comércio e, inclusive, de descobrir outras áreas. Então, imagine, né, um navegador português, ele organizou uma expedição para sair com diversos navios, né, de Portugal e para ir até a Índia para comprar especiarias, né, pimenta e entre outras coisas, para trazer de volta para Portugal. É um investimento muito alto, né? Imagina o quanto você vai gastar para navegar por meses pelo mar e para comprar essas especiarias e trazer para revender. Então eu preciso de muita grana, que muitas vezes esse navegador não tinha condições de bancar esse negócio sozinho. E aí ele se associou a outras pessoas ricas, né? Comerciantes, nobres, os próprios reis. Para quê? Para desenvolver esse negócio. Então eu tinha o sócio empreendedor, que nesse caso era o navegador, e eu tinha o sócio capitalista, ou investidor, que era o comerciante, que era o nobre, que era o rei, que colocava dinheiro no negócio. Ele fazia uma previsão
que precisava de X reais, né, para poder desenvolver a sua atividade, captava esse dinheiro, né, no mercado. Só um minutinho. Tá, é cliente. Depois eu respondo. Então, captava esse dinheiro no mercado, pegava lá, né, imagina, sei lá, 1.000 moedas de ouro, pegava 100 moedas de ouro cada um, 100 moedas de ouro com rei, 100 moedas de ouro com comerciante A, 100 moedas de ouro com comerciante B, e reunia as 1.000 moedas que ele entendia que era necessário fazer esse negócio. Montava a expedição, ia para as Índias, comprava os materiais, né, todos, e depois voltava para Portugal e vendia. Obviamente, né, ele fazia isso visando o lucro, obviamente ele visava lá, né, multiplicar esse dinheiro. Imagina que ele conseguiu 2.000 moedas de ouro, ou seja, ele duplicou o capital em alguns meses. Você tem 100 moedas de ouro para ele e ele vai te dar 200 moedas de ouro em 6 meses ou em um ano, que seja. É um grande negócio, não é? É um grande investimento. Essa é a origem das sociedades anônimas, né? Reunir diversos investidores ou sócios capitalistas junto com sócios administradores ou empreendedores. Vamos pensar num exemplo real, mais atual. Foi o que o Eike Batista fez, né? O Eike Batista foi montar suas empresas de petróleo e gás. Ele era o cara administrador, ele era o cara empresarial, ele era o cara que teoricamente conhecia todo o petróleo e gás. É engenheiro, a família teve empresa de dinheiro, trabalhou nisso. Ele resolveu em algum momento montar uma grande empresa para explorar petróleo e gás. Montou a OGX, né? OGX. Ele tinha grana para isso, né? Não, né? Não tinha grana suficiente. Ou ainda tivesse, não queria gastar todo o dinheiro. O que ele fez? Ele pegou, então, e reuniu diversos sócios, né? Investidores para investir no negócio. Nesse caso, o negócio deu errado e muita gente perdeu dinheiro, né? Inclusive, ele perdeu dinheiro. Mas é o risco do negócio, né? Assim, se não, muitos negócios semelhantes a este foram feitos e deram resultado, né? Não dá para a gente criticar. Vamos montar uma loja, eu e o Pedro, por exemplo, lá em Santa Cruz. Vai dar certo? Não sei. Pode ser que não. Vai depender da gente escolher o ponto certo, vai depender da gente escolher a mercadoria certa, vai depender da gente ter preço certo, vai depender da gente ter, né, o capital necessário. A gente fez tudo certo, escolheu o ponto certo, escolheu a mercadoria certa e agora aconteceu uma pandemia agora. E aí? O negócio vai fechar ou vai continuar? Não sei. Vai depender do nosso capital de giro para a gente poder manter o negócio funcionando, né? Pagar o aluguel, pagar os empregados e acabar esse problema. Perceba que os negócios são arriscados. O risco é inerente à atividade empresarial. A atividade empresarial pode ter risco ou não, né? Aliás, o risco é inerente, o risco acontece, né? O risco é maior ou menor, melhor dizendo, seria esse correto, a depender do tamanho do negócio e de como os empresários se organizam e se protegem para isso. Pensando nisso, que a atividade empresarial é de risco, e pensando que eu tenho empresários, né, que vão ser apenas investidores, empresários que vão ser os tocadores do negócio, a lei criou a sociedade de explorações. É justamente uma sociedade que trabalha essa, né, característica, que trabalha essas funções. Então, a todo tempo, a lei 6404 vai trazer regras para definir a responsabilidade do sócio administrador e a responsabilidade do sócio investidor. Para proteger esse sócio investidor, né, eventualmente de algum excesso que possa ser praticado pelo sócio administrador. Vai ter regras de formação de capital, como é que eu junto esse dinheiro, como é que eu avalio esse patrimônio, vai ter regras, né, de instituição da empresa. Então são diversas regras, né, que a lei da sociedade anônima criou com esse, né, com esse propósito, com esse aspecto. Então, tendo em vista que a gente tem essa ideia em mente, a gente vai começar, né, a estudar essa lei. Então vamos lá, a gente vai estudar a lei da sociedade,
da Lei da Sociedade por Ações, que é a Lei 6404. Lembrando, a sociedade por ações é um gênero que trata da sociedade anônima e que trata da sociedade em comandita por ações. Eu acho que eu já passei um trabalho para vocês, né? Se não passei, você me avisa aí no chat. Qual é o trabalho? Sociedade em comandita por ações. Então, nosso primeiro trabalho, que continua em vigor, depois eu devo passar outro para a prova, né? É você fazer uma pesquisa sobre a sociedade em comandita por ações. Em resumo, como é que a lei trabalha? A lei regulamenta toda a sociedade anônima e, no final, ela traz algumas peculiaridades sobre a sociedade comandita por ações. Então, quase tudo que está tratado ou que a gente vai estudar para as sociedades anônimas se aplica na sociedade comandita por ações. A única diferença, né, ou algumas diferenças da sociedade comandita por ações, é que eu tenho duas espécies de sócios, comanditados e comanditários. Isso você vai pesquisar no seu trabalho e vai trazer para a gente, né, conforme eu já passei. Então, o trabalho é manuscrito, né? Você vai tirar uma foto ou vai digitalizar e vai me enviar por e-mail até a P1. Lembrando que a P1 foi adiada, tá? Eu não tenho de cabeça qual é a nova data, mas basicamente foi adiada por 2 semanas. Então depois você dá uma olhada aí, né, no Sigu, nos materiais aí, qualquer coisa eu ponho lá no grupo a nova data. Então na data da P1 você vai me entregar esse trabalho e pelo menos mais um que eu devo passar aí. A gente combinou, os professores, que as avaliações vão ser por trabalho, tá? O trabalho, se eu não me engano, eu passei com 3 laudas no mínimo. Lembrando que lauda é a frente da página. Então já existe um trabalho para ser feito, né? O tema está aí no chat, né? Que é sobre sociedade comandita por ações. O trabalho é manuscrito, o trabalho tem no mínimo 1,5 páginas, né? Ou 3 laudas. Depois você vai digitalizar, fotografar e mandar para mim por e-mail. Qual o prazo? Até a data da P1 oficial, né? Lembrando que a P1 vai ser feita também por trabalho. Assim, a princípio, esse trabalho valia 1 ponto só, porque a gente ia ter uma prova valendo 10. Agora, a orientação é que, pelo menos na P1, a gente passa só trabalhos. Eu ainda não vou dar um novo peso para esse trabalho, porque eu ainda não defini quantos trabalhos eu vou fazer. Então, por exemplo, esse trabalho pode passar a valer 3 e eu passar mais outros 2 valendo, né, 3 e 4, ou mais um valendo 7. Eu não sei, porque para mim é nova essa situação e até então eu só ia fazer a prova. Então, vou deixar para dizer depois exatamente quanto vale. Já valia 1 e a tendência é que esse trabalho vale um pouquinho mais. Talvez 2 ou talvez 3. Vai depender de quantos trabalhos a gente consiga passar aí até a P1, tá bom? Então, minha sugestão, como vocês vão ter muito trabalho para fazer, né, de muitos professores, já faça esse, né, quem ainda não fez, para não deixar tudo para cima da hora. E eu vou tentar passar o quanto antes o outro também, para você tenha tempo de fazer com calma, né? Aí eu aviso aqui nas aulas, boto lá no grupo do WhatsApp e também vou colocar no Sigu, que a gente tem a plataforma oficial, né, para poder ver esse trabalho. Tá bom? Então, voltando aqui ao nosso assunto. Como é que está regulada a Lei 6404, então? A Lei 6404 está regulado, né? Está regulando 2 tipos de sociedades, a sociedade anônimas e a sociedade por ações. A gente viu na aula passada as características da sociedade anônima. Eu vou dar uma retomada nas características e vou compartilhar aqui, né, a tela com vocês e vocês me falam aí se estão vendo, tá bom? Demora um pouquinho. Vê se vai aparecer assim. Número 2, características da sociedade anônima. Inclusive, eu já mandei esse material para vocês, certo? Alguém pode me responder aí por áudio, por favor? Porque eu não vou conseguir olhar o chat.
Apareceu sim, Ângela. Obrigado, Ângela. Então vamos fazer uma revisão. Segundo a doutrina, as características da sociedade anônima são essas. É uma sociedade empresarial. Aí eu preciso que a gente relembre o conceito de sociedade empresarial. Existe, segundo a doutrina, dois tipos de sociedades, ou ainda as sociedades podem ser classificadas de duas formas: sociedades empresárias e sociedades não empresárias, também chamadas de sociedades simples. O que diz o Código Civil no artigo 982? Uma sociedade é uma sociedade empresária se ela tiver como objeto a atividade própria de empresário. E uma sociedade, né, que não seja isso é considerada uma sociedade simples. Então, vamos pensar aqui comigo. O que faz o empresário? O que caracteriza a atividade empresarial? O que é o objeto do empresário? Isso está previsto no artigo 966 do Código Civil. O artigo 966 do Código Civil define para a gente qual é a atividade que é considerada atividade empresarial. E aí você tem que se recordar que o artigo 966 diz que considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada de produção e circulação de bens e serviços. Então, no meu exemplo, que eu montei uma loja de roupas com o Pedro, né? Esse objeto é um objeto empresarial? Sim. Por que é um objeto empresarial? Porque a gente exerce isso com profissionalismo, a gente exerce isso, né? É uma atividade econômica e é uma atividade de circulação de mercadorias. Aí, fazendo uma rápida revisão, né? Profissionalismo é aquela ideia de fazer a atividade habitualmente, né? Então, a gente faz isso habitualmente? Sim, fazemos isso habitualmente. Então, isso é uma atividade profissional. O profissionalismo dá a ideia, né, da pessoa fazer aquilo com conhecimento, né, ou know-how. A gente conhece ou deveria conhecer aquela atividade? Ou deveria. Né? O empresário é aquele que conhece aquela atividade. Então, se eu estou num ramo de mercadorias de roupas, eu tenho que saber onde eu compro, onde eu vendo, a qualidade da roupa, o tipo da roupa. Se eu não souber isso, né, eu não vou ser um bom empresário. Na verdade, a lei pressupõe que o empresário conhece aquela atividade. O profissionalismo tem uma ideia de pessoalidade, ou seja, o empresário é aquele que exerce atividade em seu nome, no caso da sociedade, como no caso de Pedro, em nome dos sócios. Então imagine, você vai lá na minha loja comprar, por quê? Muitas vezes, né? Porque você me conhece, porque você me procura, porque você confia na mercadoria que eu vendo, ou no Pedro, que é meu sócio. Então, essa ideia de alguém que gere o negócio, que é responsável pelo negócio, é muito importante nas sociedades. É claro que nem todo tipo de sociedade é igual, e nem todo tipo de sociedade isso aparece de forma tão marcante como acontece nas pequenas empresas. Se você pensar numa grande empresa, isso é menos importante. Existem algumas exceções, como, por exemplo, o caso do Eike Batista. Muitas pessoas resolveram investir na OGX pensando na questão do Eike Batista. Isso já não acontece numa Petrobras, por exemplo. A pessoalidade ela é menor, né, no caso da Petrobras. As pessoas estão mais ligadas ao negócio em si do que nas pessoas que estão ligadas ao negócio. Mas isso acaba, né, gerando resultados. Quando você troca o presidente, por exemplo, as pessoas vão passar a acreditar mais naquele negócio. Então, perceba, né? Eu tenho ali uma questão de profissionalismo. Toda vez que eu falo em empresário e também em sociedade empresarial, eu tenho uma atividade profissional. Eu também sempre vou ter a questão de uma atividade o quê? Econômica, né? Atividade empresarial é uma atividade econômica, é uma atividade que gera o quê? Resultados, é uma atividade que busca lucro. Se eu não tiver uma atividade econômica, eu não tenho, né, não posso falar em atividade empresarial. Então, o segundo requisito, a segunda característica da atividade empresarial é a atividade econômica. Eu posso pegar mercadorias, né, por exemplo, material de alimentação, né,
e montar cestas básicas e doar para as pessoas. Isso é uma atividade econômica? Não. Isso é uma atividade, né, não econômica. Eu não estou visando o lucro com isso. Eu estou fazendo isso porque tem uma associação, por exemplo, de ajuda, ou uma atividade religiosa que quer fazer isso. Então, a atividade neste caso, não é uma atividade empresarial. É diferente de quando eu faço a mesma coisa, compro produto alimentício para revender. Percebeu? Que a atividade econômica aí é a questão da visar o lucro. Então, de novo, toda vez que eu falo em atividade empresarial, eu estou falando de profissionalismo. Toda vez que eu falo de atividade empresarial, eu estou falando de atividade econômica. Toda vez que eu falo de atividade empresarial, eu estou falando de organização dos fatores de produção. Não é isso? O conceito lá do 966 fala quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada. Aí você estudou lá em empresa 1 que a atividade econômica ela é feita através da organização dos fatores de produção. As pessoas juntam capital, trabalho, matéria-prima e tecnologia para poder desenvolver atividades na sociedade moderna. É isso que o empresário faz. O empresário junta capital, junta, né, matéria-prima, junta insumos, junta tecnologia para poder desenvolver sua atividade. É claro que cada tipo de atividade vai ter um ou outro, ou mais de um ou mais de outro fator de produção. Se você pensar no banco, é uma atividade que demanda muito capital. Se você pensar no pessoal do telemarketing, é uma atividade que demanda muita mão de obra. Então, cada atividade vai usar mais, né, ou menos um ou outro fator de produção, mas todos utilizam. E, por fim, né, o empresário é aquele que circula bens, produz bens, circula serviço ou produz serviço. Então, se eu fizer essas coisas, né, se eu fizer essa atividade, se eu desenvolver essa atividade econômica, profissionalmente, de circulação, produção de bens e serviços, eu sou empresário, pessoa física. Né? Se eu fizer isso em conjunto com alguém, eu sou uma sociedade empresarial. Então, né, na minha loja com o Pedro, a gente desenvolve uma atividade empresária. Por quê? Porque o objeto dessa loja é um objeto empresarial. É sempre assim? Não. Às vezes, o objeto é não empresarial. É o caso, por exemplo, dos sócios de um escritório de advocacia. É o caso, por exemplo, dos sócios, né, de uma clínica médica não empresária, né, de uma sociedade simples, de sócios de um escritório de contabilidade. Essas pessoas desenvolvem o que a gente chama de sociedade simples ou de sociedade não empresária. Por quê? Porque o objeto não é caracterizado pela lei como um objeto empresarial. Então, eu tenho, resumindo, né, e voltando, eu tenho dois tipos de sociedade, as sociedades empresárias e as sociedades não empresárias, também chamadas de simples. Tem duas espécies. A sociedade empresária, ela vai ser assim empresária em razão do seu objeto, ou seja, do que ela faz. Essa é a regra geral, ok? Então, vou olhar para uma sociedade limitada, né, e eu quero saber se ela é empresarial ou não empresarial. O que eu tenho que fazer? Olhar o seu objeto. Olhar o contrato social e ver o que ela faz. Ela circula mercadorias, né, de forma profissional, então ela é uma sociedade empresária. Ela tem como objeto a atividade profissional dos seus sócios, dos médicos que trabalham lá. Então ela vai ser uma sociedade o quê? Simples ou não empresária. Então, regra geral, para mim saber se uma sociedade é empresarial ou para mim saber se uma sociedade é não empresarial, eu vou ter que olhar seu objeto. Essa é a regra geral. É o que eu faço, por exemplo, quando eu vejo uma limitada. Nem sempre vai ser assim. Algumas sociedades, independente do seu objeto, ou seja, pela sua forma, pelo jeito que ela foi constituída, elas são sempre consideradas empresariais ou são sempre consideradas simples. O artigo 982 do Código Civil, no seu parágrafo único, traz essas exceções. Ou seja, este artigo determina que uma sociedade anônima, uma sociedade por ações, ela é sempre uma sociedade empresarial independente do seu objeto. Assim como uma sociedade cooperativa vai ser sempre uma sociedade simples e independente do seu objeto.
Então, se eu falar para você que eu estou constituindo uma sociedade anônima, né, uma sociedade por ações, independente do seu objeto, você já sabe que ela é uma sociedade empresarial. Eu não preciso avaliar qual é o seu objeto. Em outras palavras, ainda que a sociedade anônima tenha como objeto o exercício de atividade dos profissionais que ela exercem, ela não será considerada uma sociedade simples, e sim vai ser considerada uma sociedade empresarial. Professor, qual a diferença de uma sociedade ser empresarial ou ser uma sociedade simples, né, ou não empresarial? Tem várias. A primeira diferença é o seu local de registro. Uma sociedade empresarial deve ser registrada no registro civil, né, no registro público de empresas mercantis, que é aquele que fica a cargo da junta comercial. A junta comercial é um órgão estadual que é responsável pelo registro da atividade das empresas, né? Seja a empresa pessoa exercida pela pessoa física, empresário individual, seja ainda desenvolvida por uma sociedade, como é o caso da sociedade, né, limitada, ou, no nosso exemplo, a sociedade anônima. Então, toda a sociedade anônima vai ter que ser registrada, inclusive antes do início da sua atividade, na junta comercial ou no registro público de empresas mercantis. Agora, a sociedade simples tem outros locais de registro, depende do tipo de sociedade. Por exemplo, a sociedade de advogados, você já deve ter ouvido falar que o registro é feito na própria OAB. Então, se ao invés de a gente montar uma loja, ou se além de ter uma loja, eu com o Pedro também fôssemos advogados, né? Eu já sou e ele será, e resolvemos montar uma sociedade de advogados, é uma sociedade simples, o registro não é na junta comercial. Segundo o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, né, a sociedade vai ser registrada na própria OAB. Então a gente se registra lá. Depende do tipo de pessoa jurídica, né? Tem pessoas jurídicas que têm um registro no seu órgão de classe, como é o caso da OAB, e algumas outras podem ser registradas no Registro Geral de Pessoa Jurídica, que é o RCPJ. Vai depender da atividade. Então, partido político, condomínio, né, são registrados no RCPJ. E normalmente as sociedades de classe, né, dos profissionais autônomos, liberais, são registradas no seu órgão, né, de controle. Uma sociedade simples de médico também pode ser registrado no registro civil de pessoas jurídicas, tá? Mas tudo isso é só para você lembrar, porque é muito importante você saber o que é uma sociedade simples e o que é uma sociedade empresarial. E toda vez que eu falar em sociedade anônima, eu não posso mais esquecer que ela vai ser sempre uma sociedade empresarial. E ela é uma sociedade empresarial não pela regra geral, que seria pelo seu objeto, e sim pela sua forma de constituição. Se ao constituir a sociedade, a gente opte por fazer uma sociedade anônima, eu já sei que ela é uma sociedade empresária e eu já sei que seu registro é na junta comercial em consequência disso. E tem outras consequências que a gente vai ver mais à frente. Vou te dar um segundo exemplo. Uma sociedade anônima, ela é uma sociedade empresarial, como a gente já disse. E por ser uma sociedade empresária, ela vai poder falir ou pedir recuperação de empresas. Você vai estudar no... Vou cortar a água aqui, não tem. Você vai estudar em empresa 4, melhor notícia, né? Brincadeira, né? Empresa não acaba aqui, então é melhor a gente gostar desse negócio. Você vai estudar lá em empresa 4, empresa 3, semestre que vem, depois tem empresa 4. O Instituto da Falência e da Recuperação. O que é a falência e o que é a recuperação? A falência e a recuperação são institutos empresariais criados para cuidar ou resolver o problema da empresa que está em crise. A empresa está passando por crise financeira e econômica. A empresa não está pagando as suas contas, né? O que acontece? Um credor, né, pode entrar em juízo e requerer a sua falência. Em resumo, a falência vai colocar fim àquela atividade empresarial. O juiz vai fechar a empresa, pegar o patrimônio que ainda existe, vender esse patrimônio, né, que vai fazer isso, é uma figura chamada de administrador judicial, e vai pegar esse saldo, né, esse ativo,
lucrativo esse dinheiro que ele conseguir fazer e vai pagar os credores. Isso põe fim à atividade empresarial. É isso que vai fazer a falência. Da mesma forma que a falência existe para finalizar, né, por fim, a empresa que está em crise, uma empresa que está em crise também pode, cumprindo alguns requisitos legais, requerer a sua recuperação. É o caso da Oi, por exemplo. A Oi estava muito endividada. A Oi devia para um monte de gente. E antes de alguém pedir a falência, ou ainda quando alguém pede a falência em defesa, a Oi pode alegar o quê? A recuperação judicial. É um benefício legal que o legislador criou para salvar as empresas que estão em crise. Então imagine, né? A Oi é uma empresa endividada? É. Mas ela tem chance de se salvar? Segundo os donos da Oi, sim. Para que ela se salve, ela precisa de algumas ajudas. Por exemplo, ela pode parcelar o seu débito. Por exemplo, ela pode vender parte do seu ativo para poder ter mais capital de giro. Por exemplo, ela pode se reestruturar. Então, a Oi entra com um plano de recuperação judicial. Esse plano é apresentado aos credores e que, se aprovarem, ela vai passar por um período de recuperação judicial. E tudo dando certo, ela cumprindo o plano, depois ela sai dessa situação de recuperação judicial e volta a ser uma empresa comum. Se ela descumprir o plano, se ela não conseguir cumprir o plano aprovado, ela volta a ir para a falência, né? O plano de recuperação judicial, ele é convertido em falência. Então, olha só, uma empresa, né, ou uma sociedade empresarial tem uma outra característica muito importante, dela poder falir ou poder pedir recuperação judicial. Uma empresa não empresária, isso não acontece. Então, por isso que é muito importante eu saber se uma empresa é empresarial, ou uma sociedade, perdão, uma empresarial ou não, porque isso vai gerar condutas, né, específicas, direitos específicos, né, e obrigações específicas. Uma sociedade empresarial vai ter essa regra. Uma sociedade não empresarial vai ter aquela regra. Então é muito importante a gente saber. Então, a primeira característica que a gente acabou de ver é em relação à sua empresariedade, ou seja, uma sociedade por ações, uma sociedade anônima vai ser sempre uma sociedade empresarial. Uma segunda característica que está lá, né, naquele slide que eu mandei para vocês, é que uma sociedade empresarial vai ser sempre uma sociedade de capital. O que significa dizer que a sociedade é uma sociedade de capital? Né, você classificou as sociedades, né, no semestre passado, e você classificou as sociedades em sociedades empresárias e não empresárias, primeira classificação. Segunda classificação, você classificou as sociedades em sociedade de capital e sociedade de pessoas. Né? Então, tem dois tipos de sociedades. Aquelas sociedades que são sociedades de capital e aquelas sociedades que são sociedades de pessoas. A sociedade anônima é um exemplo de sociedade de capital. O que significa dizer? Significa dizer que para a sociedade anônima o mais importante é o capital do que as pessoas. Não significa dizer que a sociedade anônima não tem pessoas. Claro que tem, né? Tem os sócios, tem os gestores, mas ela é estruturada, ela é pensada de forma que o capital é o mais importante. De forma que o capital, né, é o que mantém a sociedade de pé. Pensa bem, você é sócio da sociedade anônima, né, Petrobras. Se alguém pagar o preço da sua ação, você não vai sair e a pessoa vai entrar no seu lugar? Então, eu sou sócio da Petrobras, eu quero vender minhas ações. Eu coloco ela no mercado à disposição, através da minha corretora, dou uma ordem de venda, você na sua casa entra na sua corretora e dá uma ordem de compra. A bolsa de valores, que é o ambiente em que isso acontece, vai juntar a minha ordem de venda com a sua ordem de compra e a gente vai, né, um vai vender a ação para o outro. Perceba, pouco importa quem estava vendendo, quem estava comprando. O que importa é pagar o preço da ação. É assim que vai ser pensada e estruturada a sociedade anônima. Existe, né, uma impessoalidade inerente, existe uma regra de impessoalidade. O que mais vale é você pagar o preço. O Eike Batista, pouco importa se o investidor que investiu na empresa dele era o Bradesco ou se era o Itaú, se era você ou se era eu. O que importa é que ele precisava daquele dinheiro para montar a empresa, concorda? A impessoalidade ali
vigorou. É diferente na sociedade de pessoas. As sociedades, né, de profissionais liberais, como por exemplo a sociedade de advogados, é um grande exemplo de sociedade de pessoas. Eu só sou sócio do Pedro porque eu confio nele. Eu sei que durante o momento que eu estiver dando aula, ele lá cuidando do nosso negócio, seja da loja ou seja do escritório de advocacia. E, consequentemente, né, a minha sociedade é com ele, né? E não com o dinheiro que ele deu para a sociedade. É óbvio que também existe dinheiro envolvido. Assim como na cidade de capital existe pessoas envolvidas, aqui também existe dinheiro envolvido para a gente. A gente precisou de dinheiro, óbvio. Mas o mais importante que o dinheiro é a pessoa do Pedro. Se fosse outra pessoa, eu não faria o negócio. O meu negócio só foi montado em razão da pessoa do Pedro. Isso faz com que eu caracterize essa sociedade como uma sociedade de pessoas. A pessoalidade, ela é mais importante. A pessoalidade, ela vai, né, caracterizar essa sociedade. Se o Pedro resolver sair da sociedade, a outra pessoa que entrar vai vender a minha anuência. Então, ele não pode vender para qualquer pessoa. A pessoa que quiser vender as cotas dele, eu vou ter que concordar. Eu vou assinar o contrato social alterando a nossa cidade, com a saída do Pedro e com a entrada de outra pessoa. Portanto, é uma cidade de pessoas. Tem um exemplo na fala que é bem interessante. Imagine que eu seja sócio, né, do Pedro. E aí eu venho a falecer. Imagine herdeiros. Os meus herdeiros, uma sociedade de pessoas, serão sócios? Não serão sócios. O meu herdeiro, né, meu filho, eventualmente, um exemplo, né, não vai ser só o Pedro. O Pedro não é obrigado a colocar ele na sociedade. Por que não é obrigado? Porque é uma sociedade de pessoas. Na sociedade de pessoas, né, os sócios são aceitos pelo outro. O herdeiro, né, eventualmente, né, obviamente, tem direito a receber um valor correspondente àquilo que eu tinha de patrimônio. Isso é verdade. Então, Pedro vai ter que indenizar. Eu parei o vídeo aqui um pouquinho porque está um pouco lento, tá? Daqui a pouco eu solto de novo, dá só o áudio. O Pedro vai ter, eventualmente, que indenizar o meu sócio, meu filho, perdão, meu herdeiro, numa quantia correspondente à minha participação na sociedade. Não significa dizer que ele tem obrigação de aceitar o meu herdeiro como sócio. Por quê? Porque isso é uma cidade de pessoas. Na cidade capital não é assim que funciona. O herdeiro, ele herda a ação e necessariamente e consequentemente passa a ser acionista. Percebeu a diferença? Então, se eu fosse sócio da Petrobras, né, e viesse a falecer, o meu herdeiro, feito o inventário, já seria o quê? O sócio da Petrobras, né? Na verdade, acionista. Por que ele é sócio da Petrobras? Por que ele é sócio da acionista? Diretamente ou imediatamente, né? Depois do inventário, obviamente. Porque houve aí, né? Porque estamos falando aí da figura de uma sociedade por ações, tá? Percebeu a diferença? Então, isso é muito importante. Então, primeira característica das sociedades anônimas, repetindo, é uma sociedade empresarial. Segunda característica é uma sociedade, né, de capital. A sociedade anônima, assim como as demais sociedades, em regra, é uma sociedade de 2 ou mais pessoas, tá? Então, quando você estudou sociedade, você deve se lembrar que a regra geral é que as sociedades são compostas por 2 ou mais pessoas. Da mesma forma, ou assim também é uma sociedade anônima. Uma sociedade é composta por 2 ou mais pessoas. Então imagine, eu com o Pedro se reuniu para poder montar uma sociedade. Existem exceções? Existem. Existem exceções legais. Ou seja, situações nas quais a sociedade existe, funciona regularmente com apenas uma pessoa. Tem vários exemplos. Por exemplo, a sociedade unipessoal temporária. Então, uma sociedade em que eu tenho 2 sócios, uma sociedade limitada, por exemplo, que um sócio morre. Durante um período, a lei prevê que a sociedade permanece funcionando com um sócio só, até que o sócio remanescente resolva essa situação.
por exemplo, indenizando as cotas do outro e transformando a sociedade, ou ainda, né, vendendo essas cotas para um terceiro, ou ainda admitindo esses herdeiros como sócio. Isso é uma exceção. No caso da Lei 6404, que é a Lei de Sociedade Anônima, também nós temos uma exceção, que é a chamada Sociedade Subsidiária Integral. Isso é importante para a gente, né? Isso cai nas nossas provas de Direito Empresarial 2. O que é a Sociedade Subsidiária Integral? É uma exceção à característica, né, de toda e qualquer sociedade, inclusive da sociedade anônima, em que uma sociedade é composta por duas ou mais pessoas, ok? O que é a sociedade subsidiária integral? É uma sociedade anônima composta por um único sócio. Vou te dar um exemplo que você vai entender. A Petrobras, né, foi criada lá atrás para poder desenvolver o refino de petróleo, né, e gás. Em determinado momento, a Petrobras começou a ter dificuldade para poder distribuir esse petróleo. Tá bom, eu fiz o petróleo lá na refinaria, mas quem vai levar o petróleo da refinaria até os postos de combustíveis? Né? Quem vai fazer isso? Pode ser a própria Petrobras, né, a própria Petrobras, ou pode ser empresas como a Shell, a Ipiranga, né, como acontece. Então, a Petrobras, em determinado momento, entendeu que era importante constituir uma outra companhia, uma outra empresa, que inclusive isso aconteceu de fato, que foi a BR Distribuidora, para poder, né, ela desenvolver melhor a sua própria atividade. Então imagine, a Petrobras, em que todo mundo é sócio, acionista, tinha uma nova empresa que ela era titular, que ela era a única sócia, que ela era detentora de 100% das ações, que chamava-se BR Distribuidora. Isso é uma exceção à regra geral, que toda sociedade tem mais de um sócio. Isso funcionou por vários anos, até que houve a abertura do capital da Petrobras. Ou seja, o capital que era só da BR Distribuidora, perdão, a abertura do capital da BR Distribuidora. O capital da BR Distribuidora, que só pertencia à Petrobras, passou a pertencer a várias pessoas. Então você pode, né, comprar essa ação, né, no mercado, e você deixa, essa empresa, a BR Distribuidora, deixou de ser uma subsidiária integral. Entendeu? Isso é para mostrar para você uma outra característica da Petrobras ou da sociedade anônima, que é o fato de ser constituída por duas ou mais pessoas. Já falamos, né? E a outra característica é que o capital das sociedades anônimas é dividido em ações. Isso é uma característica, né, importante também. A gente vai ver depois, né, o que faz, né, o que traz, o que significa uma sociedade ser dividida em ações. Eu já te dei alguns exemplos, né? Já te dei o exemplo de eu poder negociar. A gente vai estudar outras coisas. Por exemplo, a gente vai ver que o acionista vai ter direitos próprios de acionista, como, por exemplo, fiscalizar a empresa. O acionista vai ter direitos próprios de acionistas, como, por exemplo, né, de participar do aumento do capital da empresa. Ou seja, se o Petrobras quiser lançar mais ações, aumentar a minha quantidade de ações, se eu fizer isso, os acionistas existentes podem, né, ou terão o direito de preferência. Isso é um direito do acionista. Então, o fato de ser constituído em ações vai ter consequências, que a gente vai estudar mais à frente. Deixa eu ver só a pergunta aqui da colega. Do colega, perdão, Pedro. Se numa sociedade anônima de duas pessoas, um dos sócios morre, eu posso considerar como uma sociedade subsidiária integral? Entendo, né, que sim, Pedro. Só que você está misturando dois institutos aí. Você está misturando o Instituto da Sociedade Subsidiária Integral, que na verdade é diferente. Existe... Vamos lá, vamos voltar, porque ficou confuso. Existe o fato de uma sociedade ter dois sócios e um morrer e ela continuar funcionando assim, e existe o fato de uma sociedade ser constituída por um sócio só. Então, corrija minha resposta. Entendo que não. Quando a lei diz que a sociedade subsidiária integral, né, ela é constituída por um único sócio, ela está falando no momento de constituição. Não está falando dessa questão temporária.
Então, de novo, uma sociedade anônima em que tem 2 sócios, o sócio morre, é uma sociedade temporariamente unipessoal. É diferente de uma sociedade que foi constituída com o objeto, né, de dar andamento à sua atividade e já foi constituído por uma coisa só. Então, corrigindo, porque agora que eu entendi sua pergunta bem, são coisas diferentes. A sociedade subsidiária integral tem 2 características para ser uma sociedade subsidiária integral. Primeiro, ela começa assim. E segundo, que ela vai ser criada para dar desenvolvimento a uma atividade que existe. É diferente de uma sociedade subsidiária integral que aconteceu em razão da morte. Ela surgiu. Então é outra situação. Acho que está misturando as coisas. Então eu não consideraria, né? Corrigindo a minha resposta. A resposta correta é não. Porque são coisas diferentes. A sociedade subsidiária integral, se você quiser dar uma olhada, está lá no artigo 251 da Lei 6404. O que diz o artigo 251? A companhia ou pode ser constituída, lembrando, né, eu falei isso na primeira aula, não sei se vocês se recordam. Companhia e sociedade anônima são sinônimos. A companhia pode ser constituída tendo como único acionista a sociedade brasileira. Então perceba que a sociedade subsidiária, eu estou falando no momento, né, de constituição da companhia, ou ainda de conversão, como está no parágrafo 2º. A companhia vai ser convertida em sociedade subsidiária integral mediante aquisição por sociedade brasileira de todas as ações. Não estou falando de morte. A morte é uma outra situação. Tá? Então, pelo menos para fins de prova, né? Acho que para fins de entendimento, acho que você conseguiu entender que essa situação é parecida. Mas para fins de prova, que é muita literalidade da lei, é bom você não entender dessa forma. É bom você não aplicar isso. Por quê? Porque lá no artigo 251, depois você dá uma lida aí, quando vai falar de subsidiária integral, não fala de morte. Não fala de extinção por morte. Fala de criação da companhia por só, ou fala de transformação de companhia numa sociedade subsidiária integral. Por quê? Porque eu comprei todas as cotas de uma sociedade. Então imagina, a Petrobras comprou há pouco tempo atrás a Ipiranga, não sei se você lembra. E imagine que ela comprasse todas as cotas existentes. Ela se tornava a única sócia. Aí ela estaria transformando a Ipiranga, que era uma cidade normal, vamos dizer assim, uma SA normal, em uma cidade subsidiária integral. De que forma? Pela aquisição das suas cotas. Então são coisas diferentes. Eu não gostaria de misturar, porque isso pode ser uma pegadinha de prova. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, você me chama coisa aí novamente no WhatsApp. Para a gente finalizar, né, tem outras características da sociedade anônima. A sociedade anônima vai ser uma sociedade de 2 formas, aberta ou fechada. Eu tenho 2 espécies, né, de sociedade anônima, segundo a Lei 6404. Vou compartilhar para vocês aqui um quadrinho aqui, você vai ver. Segundo a Lei 6404, perdão, a sociedade anônima, né, tem 2 tipos, abertas ou fechadas. O que são sociedades anônimas abertas? São aquelas que podem captar recursos no mercado de valores imobiliários. E, consequentemente, as fechadas são aquelas que não podem captar recursos no mercado de valores imobiliários. O que é o mercado de valores imobiliários? Mercado de valores imobiliários é o mercado de ações, é o mercado de títulos. No caso do Brasil, é a B3, né? Que antigamente era chamada de Bovespa. A Bovespa ela faz parte do mercado de valores imobiliários. Algumas companhias podem se capitalizar emitindo ações para ser compradas através desse mercado, como é o caso da própria Petrobras, como foi o caso da empresa do Eike Batista. O Eike Batista falou assim, vou montar uma sociedade. Eu quero ter muito recurso, eu preciso de muita grana para montar essa atividade. Então eu vou pegar mercado pegar dinheiro, na poupança popular, com as pessoas, né, pessoas físicas e jurídicas. Como é que eu faço isso? Através da constituição de uma sociedade anônima aberta.
Porque essa sociedade, né, ela vai ter que ter autorização do órgão estatal chamado CVM, e essa sociedade vai poder captar poupança pública. Ela vai poder captar dinheiro de todo mundo. Então, se você for acionista, né, correntista de uma corretora, você vai receber um comunicado das empresas que estão abrindo capital ou das empresas que estão vendendo ação. Então, se você fosse correntista de uma corretora, Itaú, Bradesco, Rico, né, XP, não importa, quando o Eike Batista resolveu abrir a sua sociedade anônima de capital aberto, você recebeu um comunicado. Olha, a empresa Eike Batista, né, OGX, do Eike Batista, não sei o quê, vai abrir o seu capital. Para tanto, ela precisa de 5 bilhões de reais, por exemplo. Esses 5 bilhões correspondem a, sei lá, 5 bilhões de ações, e cada ação vai valer R$1. Se você quiser participar disso, você compra quantas ações que você quiser. Aí, na verdade, as regras do jogo, né, de quanto vale cada ação, de o quanto você tem que comprar para você participar, vai ser criado pela própria empresa. Então, a empresa vai dizer que você tem que comprar, por exemplo, um lote mínimo de 1.000 ações, e vai dizer que cada ação vai ser vendida por R$1. Você compra se quiser ou não. Se você quiser comprar, você está participando do processo de subscrição da ação. E se você quiser comprar dessa forma, é porque você tá participando de uma empresa, né, ou de uma sociedade anônima chamada Sociedade Anônima Aberta. Tá bom? Nem toda sociedade anônima vai nascer dessa forma. Às vezes, as sociedades anônimas ela nasce de capital fechado, né? Ou seja, ela não está disponível ao público em geral. Então, vou te dar um exemplo real. A empresa do 99 Táxi, né? Lá um dos brasileiros bilionários, né? A 99 Táxi, quando surgiu, não nasceu no mercado de ações, né? Aberto. Ela não era uma sociedade anônima de capital aberto. Ela nasceu como uma sociedade anônima de capital fechado. Como é que ela nasceu? Um cara lá, que foi seu fundador, né? Ele montou uma startup. O que a startup fazia? A startup, ela tinha como objetivo montar um aplicativo para reunir usuários, né, e taxistas. E para fazer isso, ela precisou de muito dinheiro, porque tem muito dinheiro em tecnologia, né, em divulgação e tal. E o que essas empresas fazem, né? Todas elas, essa é só um exemplo. No primeiro momento, antes de ir no mercado, né, aberto, buscar dinheiro, porque essa fase da empresa é muito arriscada. Então, ela vai ter dificuldade de captar dinheiro, porque ninguém sabe se esse negócio vai dar certo ou não. Então, ela vai para alguns investidores específicos. Então, ela vai para um fundo de pensão, ela vai para uma empresa que investe em empresas de tecnologia, que inclusive vai poder ajudar com o desenvolvimento, né? Existe o que a gente chama de investidores, né? Anjos. São pessoas que, além de investir o dinheiro, vão ajudar no desenvolvimento da empresa. E vão, você melhora aqui, né? Você faz com que a empresa cresça. Então, essas empresas, quando estão se desenvolvendo, normalmente elas constituem sociedades anônimas fechadas. Por quê? Porque quem vai comprar as ações dessa empresa que está em surgimento não é o leigo, né? Não é um investidor normal, como eu, como você. Quem vai comprar é um fundo de investimento, é uma empresa de investimento, como, por exemplo, a G Capital, lá daquela menina que passa no Tubarões, da Camila Farani, que só investe em empresa de tecnologia e, inclusive, ela vai aportar aquele dinheiro todo necessário e vai ajudar a empresa a se desenvolver, porque ela tem engenheiros de computação que podem ajudar, que ela tem pessoal de marketing que pode ajudar. Então, é o caso dessas empresas, por exemplo, de tecnologia, que nascem como sociedades anônimas de capital fechado. Por que a empresa, né, da G Capital, lá da Camila Farani, quer ou exige que essa empresa seja uma sociedade anônima? Porque a sociedade anônima tem mais regras. Tem regras, né, que vão proteger os sócios. A sociedade anônima tem regra de balanço obrigatório. A sociedade anônima tem regra de reunião obrigatória. Coisas que uma sociedade não anônima não tem. Então, para um grande investidor, como é uma empresa dessa, né,
como é um fundo de pensão, ele exige, para colocar 100 milhões de reais, exige que seja uma sociedade anônima, que vai dar maior proteção para ele, porque é uma empresa mais regulada. Tá bom, eu coloco 100 milhões, mas eu quero que você tenha algumas regras empresariais que são importantes para mim. Então, é o caso, por exemplo, né, dessas empresas quando nascem. As empresas de capital fechado, né, sociedade anônima fechada, normalmente são o modelo adotado por sociedades startups, né, essas empresas de tecnologia, quando elas começam a captar dinheiro com esses investidores especializados. Imagine só, a empresa lá, né, a Camila entrou na 99 táxi. Aí o negócio deu certo, estourou, né, deu muito dinheiro. A empresa valia 500 milhões de reais, agora vale 5 bilhões de reais. A empresa quer sair do mercado. Esse investidor que fez esse investimento inicial, que pagou 100 milhões e hoje a empresa vale, né, 10 vezes mais, os 100 milhões dele vale 500 milhões. Como é que ele faz para sair do mercado, né, para sair desse investimento? É muito difícil ele sair do investimento e conseguir outros investidores que paguem os 500 milhões, porque já 100 milhões já era muito dinheiro, 500 milhões é muito mais. Aí o que ele faz nesse momento? Ele abre o capital. Ele transforma uma empresa anônima fechada em uma sociedade anônima aberta, porque é muito mais fácil eu captar 500 milhões de reais com o público em geral do que eu só conseguir para investidores, né, específicos. Então, uma sociedade anônima aberta, ela é muito mais líquida. Existe uma métrica, né, em direito empresarial que chama liquidez, que é a facilidade que as pessoas têm de comprar e vender ações. Empresas líquidas são aquelas que têm o seu mercado, né, tem sua sociedade, sua ação, melhor dizendo, no mercado de ações, capital aberto. E empresas mais líquidas são aquelas que têm mais sócios e vão vendendo e comprando. Então, por exemplo, o Itaú, né, se eu não me engano, ele, né, tem uma movimentação diária, né? Deixa eu ver aqui, liquidez diária Itaú, das ações do Itaú. É coisa de milhões de reais. Então, diariamente, né, o Itaú ele negocia milhões de reais das suas ações. Por quê? Porque é uma grande empresa de capital aberto. É uma empresa que, além de ser muito grande, tem muitas ações disponíveis. Então, isso é muito bom para o investidor. Então, eu tenho tudo isso para você entender as diferenças entre sociedades anônimas abertas e a diferença entre sociedades anônimas fechadas. Depois a gente vai voltar mais a falar de mercado de ações, vai falar sobre negociação, liquidez, entre outras coisas. Uma sociedade anônima aberta, como estava lá no slide que eu coloquei, ela depende de uma autorização governamental. Qual é o órgão que regulamenta isso, que autoriza que essa empresa atue no mercado? Se chama CVM, que significa, Comissão de Valores Mobiliários. A CVM é a autarquia federal responsável por regular o mercado de ações e dos outros títulos, né, que são negociados nesse mercado, que a gente chama de valores mobiliários. Então, existem outros papéis que as empresas podem negociar além das ações. Então, por exemplo, uma empresa pode emitir dívida. Como é que ela faz isso? Através de um outro documento que se chama debenture. Então, além da própria ação que a empresa negocia no mercado de valores imobiliários, na bolsa de valores, ela pode se endividar. E como é que ela faz isso? Negociando um título que se chama debenture. Então, olha só, a Petrobras ela tem várias formas de se capitalizar. A primeira forma, a mais importante, né, é ter sócios. Os sócios investem na empresa, dão seu dinheiro para a empresa existir e desenvolver. Mas imagine que ela não queira ou não esteja no momento adequado de conseguir mais sócios. Existe uma outra forma, que é ela se endividar. Além de ir até um banco e pedir um empréstimo, fazer um contrato de mútuo, como eu posso fazer, você pode fazer, a Petrobras pode fazer, ela também pode ir a cada acionista e pedir um dinheiro emprestado. Então ela vai lá e emite um documento que se chama debenture. O que é debenture? É como se fosse um contrato de mútuo que a Petrobras faz. Só que o contrato de mútuo normalmente é entre duas partes e a debenture é entre várias pessoas. Então eu, Petrobras, preciso de 10, 500 milhões de reais.
Como é que eu faço isso? De várias formas. Um exemplo é emitir um título que se chama debênture. O que eu vou dizer nessa debênture? Se você comprar a minha debênture, eu vou te pagar o valor que você investiu, por exemplo, R$1.000, daqui a 3 anos, e vou te pagar uma taxa de juros X. Então, por exemplo, se o investimento que o banco te paga é 6% ao ano, a Petrobras quer pegar o seu dinheiro que está no banco e quer que você empreste para ela. O que ela vai fazer? Ela vai te pagar 7%. Então, existe um mercado, né, também na Bolsa de Valores, além das ações, de outros títulos, como, por exemplo, essas debêntures. Então, eu sou investidor. Eu posso investir meu dinheiro de várias formas. Eu posso comprar ações, eu posso comprar debêntures. Então, eu vou lá no site da minha corretora e compro uma debênture da Petrobras a R$1.000. E o que eu vou receber de volta? Os meus R$1.000 daqui a 3 anos com uma taxa de juros X pré-fixado. Então a gente vai estudar depois, né, no momento oportuno, outros títulos que também são negociados nesse mercado de valores imobiliários, emitidos pelas sociedades anônimas, né, e também regulados por esse órgão chamado de CVM. A CVM, ela nasce a partir de outra lei que é importante para a gente. Vou colocar aqui no chat, que é a Lei 6385, também de 76. A Lei 6385, é bom a gente dar uma olhadinha depois, ela vai não só regular a criação da CVM, como também vai regular toda a atuação desse mercado de negociação de títulos. Entre eles, as debêntures, que a gente acabou de comentar, entre eles, as próprias ações. Então, a 6404 de 76, ela anda em conjunto, ela anda em paralelo, né, com a Lei 6385. A 6404 de 76 vai regular as sociedades, né, por ações, como eu já disse, e a 6385 de 76 vai regular o mercado de valores imobiliários e a CVM. Né? Por que anda em conjunto? Porque as sociedades anônimas, aquelas de capital aberto, elas atuam no mercado de valores imobiliários. Elas podem, né, eventualmente, negociar as suas ações e outros documentos, como, por exemplo, as debêntures, nesse mercado de valores imobiliários. Então, pegar um exemplo lá, o Eike Batista montou uma sociedade anônima aberta, nos termos da 6404/76, e ele, né, negociou as ações no mercado de valores imobiliários, que aqui no Brasil a gente conhece, né, ou reconhece esse mercado através da Bolsa de Valores, que hoje se chama B3, tá? Mas depois a gente vai voltar nesse assunto, e aí tem algumas peculiaridades que eu vou explicar com mais detalhes. Nesse primeiro momento, o que eu quero que você se lembre? Que a sociedade anônima tem como característica, né, ser de 2 espécies. Primeira espécie aberta, segunda espécie fechada. Então, ela vai ser aberta ou fechada a partir da possibilidade que ela tem ou não de captar recursos no mercado de valores imobiliários. Abertas são aquelas que podem e fechadas são aquelas que não podem. Quem vai dizer se pode ou se não pode é uma autarquia federal chamada de CVM, regulada lá na Lei 6404 de 76. Tá? Essa previsão de companhia aberta ou fechada está na Lei 6404, no seu artigo 4º, né? Vou colocar aí para você. O artigo 4º da Lei 6404 vai justamente trazer essa classificação, essa divisão, né, nas espécies de sociedade anônima. Então, segundo a Lei 6404, né, para efeitos desta lei, a companhia, diz que é a mesma coisa que sociedade anônima, é aberta ou fechada, conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores imobiliários. Tá? Então, isso é muito importante, cai bastante em prova você saber se a companhia é aberta ou fechada, e isso vai acontecer em razão da sua, né, emissão ou não, né, de títulos negociados no mercado. Olha só o parágrafo 1º, né? Somente os valores imobiliários de emissão da companhia registrada na CVM
podem ser negociados no mercado de valores imobiliários. Ou seja, é a CVM que vai, né, registrar e controlar a emissão desses títulos. De novo, o parágrafo terceiro vai dizer a mesma coisa. Nenhuma distribuição pública, né, ou seja, aberta, será efetivada sem o prévio registro na CVM, tá? Então, tudo isso que a gente já falou. Para a gente avançar, existem mais duas características aqui a ser faladas, né? Vamos falar primeiro da responsabilidade dos acionistas. Uma característica da sociedade anônima muito importante se dá em relação à responsabilidade dos acionistas, né? Lembra, eu já te falei isso, eu vou inteirar. Uma coisa que é muito importante para o direito empresarial é como os sócios, né, de uma sociedade. Os sócios é um gênero que tem duas espécies, acionistas ou cotistas. Então, para o direito empresarial, como o sócio responde pelas dívidas da empresa é muito importante. Porque isso vai fazer com que a pessoa queira ser sócio ou não de uma empresa. Imagine, eu falo com o Pedro, Pedro, vamos montar uma sociedade aí comigo lá no shopping de Santa Cruz. Aí o Pedro vai falar, tá bom, mas e se a sociedade der errado? Eu vou perder quanto? Né? Porque é um risco. A atividade empresarial é uma atividade de risco. Então o Pedro só vai montar a sociedade comigo, muitas vezes, se ele entender que esse risco é calculado, que esse risco é mínimo, que esse risco é previsto. O Pedro é uma pessoa que tem bastante posses, né? Ele tem mais de R$1 bilhão de patrimônio. Ele trabalhou a vida toda e ele conseguiu acumular, né, um patrimônio, uma casa boa, né, que vale R$500. Ele conseguiu comprar um bom carro que vale R$100.000. E ele ainda tem lá guardado na poupança R$400.000. Só que tem um problema, né? A poupança tem um rendimento muito baixo, né? Quase não dá retorno financeiro. Então, R$400.000 investido na poupança, né, vai dar para ele muito pouco. Vai dar em torno aí de 3%, né? 70% da taxa Selic. Se 4% vai dar nem 3% de juro ao ano, é muito pouco. Aí eu falo para ele, Pedro, pega R$200.000 desses 400 que está guardado aí e vamos montar um negócio, né? Se eu pego R$200.000 e você montar R$200.000, a gente montar, por exemplo, a franquia do McDonald's, não, acho que nem dá, né? Tem um pouco mais. Então, vamos pegar como exemplo. Montar uma franquia do Boticário, né? Montar uma loja, não importa. Eu tenho certeza que se o nosso negócio der certo, a gente consegue pelo menos, né, 10%, né, 5% de lucro líquido por mês. Imagina, 5% de lucro líquido por mês dá 60% de lucro ano. Então o dinheiro estava na poupança, que rendia 3 a 4% ao ano, vai passar a render 60%. Ou seja, é muito melhor montar um negócio do que ter o dinheiro guardado. Só que montar um negócio é arriscado. Vai dar certo? Não sabemos, né? Pode dar certo ou pode dar errado. Então, o Pedro resolver montar um negócio comigo, ele só vai fazer se ele tiver certeza que ele só vai arriscar os 200 mil. Ele não quer colocar a casa dele em jogo, né? Ele não quer colocar o carro dele em jogo. Nem os 400 mil todos ele não quer colocar em jogo. Ele está disposto a arriscar apenas 20% do patrimônio dele. Apenas 200 mil. Então, para que as pessoas possam empreender, o direito empresarial criou diversos modelos empresariais em que a responsabilidade do sócio ou do empresário ela é limitada. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque se não fosse assim, ninguém ia investir. O Pedro só vai investir porque ele acredita que ele só vai, né, perder eventualmente, né? Claro que se não der certo, é claro que ele acredita que ele vai ganhar, mas se ele perder, que é um risco possível, ele só vai perder até os 200 mil que ele investiu. Então, a sociedade anônima, a sociedade limitada, a Eireli, são exemplos, né, de institutos empresariais, de pessoas jurídicas de direito privado, empresariais, em que o sócio ou titular, como é o caso da Eireli,
só responde por aquilo que ele investiu. Isso é muito importante. É sempre assim? Não. O empresário individual, a responsabilidade dele é ilimitada. Ou seja, se o negócio der errado, ele vai responder com o patrimônio pessoal. As sociedades de advogados, a responsabilidade é ilimitada. Ou seja, se a sociedade ficar devendo, o patrimônio pessoal responde. Então não é sempre assim. Por isso que é uma característica especial de algumas sociedades, como é a sociedade anônima. Então a sociedade anônima ela é marcada por essa característica. Qual a característica? Responsabilidade patrimonial limitada dos sócios, que na sociedade anônima são chamados de acionistas. Quanto que o sócio de uma sociedade anônima responde? Por aquilo que ele investiu ou se comprometeu a investir. A sociedade anônima ela pode já existir e o sócio comprar ação, adquirir ação, então é isso que ele responde. Eu dou a ordem de compra lá no home broker da minha corretora. Aquela ordem eu tenho que pagar, essa é a minha responsabilidade. Ou eu me comprometo a comprar a ação que ainda vai existir. O Eike Batista, quando lançou a OGX, a empresa sequer existia, foi uma subscrição. A gente chama esse processo de formação de uma empresa que ainda vai existir de subscrição. Então o Batista falou assim, ó, você quer ser meu sócio? Tá bom, investe no mínimo o equivalente a 1.000 ações. A cada ação custa R$1, você vai comprar no mínimo 1.000 ações. Quando você subscreve esse prospecto, que se chama boletim, você passa a ser responsável, né? Você passa a se comprometer com aquele pagamento. Então, você tem a obrigação legal de pagar aquela quantia. É isso que você tem de responsabilidade para a empresa. É essa a sua responsabilidade. Se a empresa quebrar, né, e não pagar as pessoas, né, como aconteceu com a OGX, o quanto do seu patrimônio está comprometido, ou quanto você tem de responsabilidade para com essas empresas. Apenas aquilo que você se comprometeu ou aquilo que você efetivamente investiu. Então, as 1.000 ações que eu comprei, os R$1.000 que eu paguei, é o quanto eu vou perder. É essa a minha responsabilidade para com a empresa e para com os seus credores. A mesma coisa acontece com o Pedro quando a gente monta uma responsabilidade, né, uma sociedade limitada. A responsabilidade, né, limitada da sociedade limitada, ou seja, os sócios, né, cotistas de uma sociedade limitada, nesse aspecto são parecido, né, ou tem a responsabilidade parecida com os sócios acionistas de uma sociedade anônima. Ou seja, desde que você pagou o preço da ação, desde que você pagou o preço da cota, você está livre de responsabilidade. Ou seja, você não vai ser chamado a contribuir com mais dinheiro para pagar as dívidas eventualmente existentes da empresa. Cuidado! Existe um outro instituto jurídico, que é o Instituto da Desconsideração da Pessoa Jurídica. Desconsideração da pessoa jurídica é outra coisa. Então, a pessoa é sócia, administrador de uma empresa, não é isso? E aí essa pessoa comete atos que a lei considera como atos abusivos da personalidade jurídica. Comete atos que a lei considera como fraude, né? Então, a lei diz que é possível que haja desconsideração da pessoa jurídica, ou seja, no caso concreto, em uma ação, o juiz, ele desconsidera a pessoa jurídica para atingir o patrimônio do sócio, toda vez que ele vê que haja o quê? Né? A confusão patrimonial. O sócio pegava suas contas pessoais e pegava essas contas e pagava pela conta da empresa, né? Pela conta corrente da empresa, pelo CNPJ da empresa. E aí ele foi desfalcando o patrimônio da empresa. Se amanhã essa empresa ficar devendo e o credor conseguir provar isso no processo, ele fala assim, olha só, quando eu comprei da empresa, a empresa tinha um patrimônio de R$100 mil. Agora a gente não consegue achar esse patrimônio. Juiz, quebre aí, né, a contabilidade da empresa para não saber onde é que está esse dinheiro. E se ficar aprovado que esse dinheiro foi usado para pagar contas, né, pessoais dos sócios, eu estou falando de uma hipótese de desconsideração da pessoa jurídica. E aí, neste caso concreto, pode o juiz desconsiderar a pessoa jurídica para atingir o patrimônio do sócio. Mas é uma exceção. Consegue visualizar? Regra geral, a empresa tem personalidade jurídica própria
E a responsabilidade dos sócios ou dos acionistas é diferente da responsabilidade da empresa. Os sócios ou os acionistas numa sociedade anônima e numa sociedade limitada respondem apenas e exclusivamente por aquilo que ele investiu ou aquilo que ele se comprometeu a investir, que é diferente quando um sócio ou um acionista de uma sociedade, que também é administrador, comete uma situação que pode caracterizar uma desconsideração da pessoa jurídica. Percebeu? Então isso é muito importante, isso também é uma característica primordial das sociedades anônimas. As pessoas investem, né, na OGX, na Petrobras, né, e entre outras empresas. Por quê? Porque sabem que o risco que ela tem é apenas aquele montante que ela investiu, né, ou se comprometeu a investir. É apenas o montante que ela se comprometeu no início, no momento de subscrição, ou é apenas aquele montante que ela efetivamente comprou as ações que já existem, tá bom? E por fim, a última característica que a gente viu se trata, né, da denominação. A gente vai falar mais um pouco sobre isso, né, mas isso também é uma característica das sociedades anônimas. O tipo de nome empresarial da sociedade anônima é um tipo específico de nome. Lembrando, lá em empresa 1, quando você estudou os nomes empresariais, você viu que tem 2 tipos de nome empresarial. Ou seja, uma empresa pode ser chamada de 2 formas. Uma empresa pode ter o nome dos seus sócios, né, como acontece na sociedade de advogados, né? Então, a sociedade de advogados se chama Medina, Camilo e Teixeira, Sociedade de Advogados. Isso acontece porque a sociedade de advogados ela tem um nome empresarial do tipo, né? Ela tem um nome empresarial do tipo razão social. É isso. A razão social é o nome empresarial que é composto pelo nome dos sócios. Tá? Esse nome empresarial também é chamado de firma. Né? Se for de uma sociedade, é firma coletiva. Então, firma coletiva ou razão social é o tipo de nome empresarial em que algumas sociedades possuem. O segundo tipo de nome empresarial que algumas sociedades possuem se chama denominação. Denominação é um nome livre, é um nome criado pelos sócios. Então, por exemplo, TAM, né, Gol, Vale do Rio Doce, não tem nada a ver com o nome dos sócios, é um nome livre. Para algumas sociedades, a lei permite que os sócios criem livremente o seu nome empresarial. É o caso da sociedade anônima. Então, se eu montar uma sociedade anônima com vocês, né, a gente vai colocar o nome que a gente quiser. O nome vinculado à atividade. Gol Linhas Aéreas, porque é uma empresa de transporte aéreo. Vale do Rio Doce, né, mineração, porque era uma empresa de mineração no Vale do Rio Doce. Não importa, né, o nome que a gente vai criar. A lei permite que a gente crie um nome, que a gente dê um nome na sociedade, que a gente denomine como a gente quiser. O nome que a gente denominou como a gente quiser é chamado de denominação. A lei fala em denominação designativa do objeto social, ou seja, o nome que descreve o objeto social. Mas é o nome que eu quiser. Na sociedade anônima, eu sou livre para criar. É diferente em outras sociedades, como, por exemplo, a sociedade, né, dos advogados, que eu já dei exemplo, que eu obrigatoriamente preciso colocar no nome da sociedade o nome dos sócios. Então, você já deve ter observado que toda a sociedade de advogados possui o nome dos sócios. Isso acontece não porque o advogado quer, porque ele é obrigado. Até uma vez eu vi, né, no Facebook, alguém que colocou assim, a busca da justiça de advogados associados, né, sei lá, alguma coisa que não seja o nome dos sócios, né, liberdade, advogados associados. Posso fazer isso com sociedade de advogados? Não, né? Posso fazer isso no Facebook, mas está errado. Eu nunca vou conseguir registrar essa sociedade com esse nome. Por quê? Porque, obrigatoriamente, o nome de uma sociedade de advogados é uma firma coletiva. Ou seja, obrigatoriamente, o nome de uma sociedade de advogados é o nome dos sócios. Então, desses 2 tipos, né, a sociedade anônima se enquadra no tipo de denominação. Isso é uma característica também da sociedade anônima. Para a gente fechar, quem pode mais, pode menos.
Se eu posso dar qualquer nome a uma sociedade anônima, também posso colocar o nome dos sócios? A lei diz que sim. A lei diz que eu posso, inclusive, colocar o nome do sócio, sócio fundador ou pessoa que contribuiu para o bom êxito da formação da sociedade. O artigo 3º da Lei 6404 fala que eu posso colocar o sócio fundador. É o caso da maioria das empresas de construção, né? Aquelas da Lava Jato, lembra? Odebrecht, Júlio não sei o quê. São empresas o quê? Sociedades anônimas, em que a denominação utilizada foi o nome de um sócio fundador. Isso é uma permissão legal. A lei permite que eu coloque, inclusive, o nome do sócio fundador, mas não é obrigatório. É possível. Quem pode mais, pode menos. Se eu posso colocar, inclusive, o nome qualquer, por que eu não posso colocar o nome do sócio fundador? Então, Odebrecht S.A., né, se chama Odebrecht porque é o nome do sócio fundador. E é uma sociedade anônima que poderia ter criado qualquer outra designação, mas também pode, segundo a lei, criar, né, ou se utilizar como nome empresarial o nome dos sócios. Pessoal, o objetivo hoje era fazer uma revisão, ver se ficou alguma dúvida aí. Se tiver, pode abrir o áudio. Me fala aí como é que foi o feedback de vocês, que eu vou parar a aula aqui por hoje e semana que vem a gente continua, né? Eu sei que muita coisa a gente já tinha visto, mas esse era o propósito. Como a gente não sabia como é que ia ficar a conexão, se todo mundo ia conectar, se todo mundo ia conseguir, a primeira semana, todo mundo aprendendo aí a usar a ferramenta, né? Vendo questão de aparelho, de conectividade. Então, eu optei por fazer isso, né? Fazer essa aula revisional